Fala, seus Timo Glock, como estão vocês? Olha a gente aqui pro nosso terceiro programa. Tá no começo ainda o canal, ainda é somente o terceiro programa. Mas hoje tô aqui, eu, Léo Trentin, Murilo aqui. para trazer um tema interessantíssimo. Aliás, o vídeo de hoje terá parte 1 e parte 2, que são os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Antes de chamar a vinheta, vou reforçar, deixe seu like, se inscreva no canal, se tiver o botãozinho hypar, clica aí no botãozinho hypar e dá essa moral pra gente. Bora de vinheta! E para começar o programa de hoje, a gente vai falar dos pilotos brasileiros década a década, começando com a década de 50. Na época que surgiu a Fórmula 1, já teve piloto brasileiro, Chico Landi. Ele foi o primeiro piloto brasileiro a correr na Fórmula 1, correu pela Maserati e pela Ferrari, e foi o primeiro piloto brasileiro também a pontuar no campeonato. Chico Landi, então, Murilo, primeiro piloto que a gente vai trazer aqui pra galera. Chico Landi, e começa bem, né, Léo? Começa aí na Ferrari. Então, só reforçando, né? A Fórmula 1 começa, então, em 13 de maio de 1950. E em 51 já temos um primeiro brasileiro, então, aparecendo, né? E já estreando ali. Estreia pela Maserati, mas também acaba correndo pela Ferrari. Então, e ele também é, como você falou, o primeiro brasileiro que pontua, né? Ele fez 1,5 ponto na temporada de 56. E ainda, nos anos 50, o Chico Landi já corria, veio em 1952, Gino Bianco. Gino Bianco correu também pela Fórmula 1, mas correu somente uma temporada, Murilo. Só uma temporada, né? Ele acabou não marcando pontos. Aliás, olha, eu só queria reforçar aí para quem está assistindo a gente. Ó, Landi, Bianco. Na parte 2 desse vídeo a gente resume melhor onde eu tô querendo chegar, mas vai marcando esses sobrenomes italianos aí. Vão marcando. Que é um dado aí, é uma semitese que eu tenho. É uma semitese, nem sei se eu acredito muito nela, mas eu vou colocar ela então aí no segundo vídeo. Então, o Gino Bianco, ele estreia em 52, foi só uma temporada e acabou não pontuando. Foram somente 4 corridas do Gino Bianco pela Fórmula 1. Aí passou o tempo um pouquinho, o Chico Landi para de correr em 56, porém, junto com o Chico Landi ainda, corre o Nano da Silva Ramos pela equipe Gordini. Mas da mesma forma, né, que o Bianco, ele acaba não pontuando, tá? Não pontuou, mas é legal que dessas primeiras décadas, né, dessa primeira década de 50, são os nossos pioneiros, né? Então é muito interessante que no início já tinha brasileiro correndo. Eu gosto muito desse dado, sabe? Que mostra que a gente tem ali a presença nesse esporte desde sempre, né? Então, mas voltando aqui, né, o Nano da Silva Ramos correndo 55, 56 pela Gordini e não pontuou. E para finalizar os anos 50, vem o cara mais diferentão da nossa lista, no meu ponto de vista. Se a gente não tivesse pesquisado, eu juraria que alguém teria nos sacaneado, que é o Fritz Dorey, não sei nem pronunciar o sobrenome, mas o nome é o Fritz, um nome alemão aí, correndo pelo Brasil, representando o Brasil, Murilo. Ele correu em 58, 59 pela Scuderia Centro-Sud. Também muita gente pode nem se lembrar dessa escuderia. E da mesma forma não pontuou. Então na década de 50 nós temos esses 4 pilotos e apenas o Landi, que acabou pontuando, fez 1,5 ponto. E aí a gente ficou num hiato de brasileiro. A gente fala recente desse hiato de brasileiros, desde a saída do Felipe Massa, mas na década de 60 também não tivemos piloto brasileiro. A gente fica de 59 até 1970 sem nenhum representante.
E aí, em 1970, chega o primeiro nome conhecido da nossa lista, Emerson Fittipaldi. Emerson, que depois viria a ser bicampeão de Fórmula 1, correu por diversas equipes. E uma curiosidade, antes de você comentar sobre o Emerson, ele teve a própria equipe de Fórmula 1, ele junto com o irmão, que falaremos mais tarde, Murilo. Sim, ele já, ó, vamos já começar a década de 70, né? Chegou o Emerson Fittipaldi já estrondando tudo, né? Já chega com o pé na porta, então em 72 ele ganhou o primeiro título pela Lotus, depois em 74 pela McLaren, e aí ele no auge, ele simplesmente para de correr e abre então a própria equipe, que é a Copersucar Fittipaldi, aonde o irmão dele acaba correndo também. Né? Então aí a gente já pode emendar, já pode falar do Wilson Fittipaldi Jr., que vem a ser irmão. Porém, voltando ali, né, o Wilson Fittipaldi Jr., então, ele não consegue tantos êxito como o irmão, né? Ele consegue apenas ali 3 pontos na temporada de 73, ficando em 15º lugar. E depois, na temporada de 75, ele soma outros 3 pontos e termina de novo em 15º lugar. E uma informação interessante, que é triste apesar de tudo, Wilson Fittipaldi nos deixou no ano passado. Então, em 2024, Wilson Fittipaldi acaba falecendo. Depois do Emerson Fittipaldi e do Wilson Fittipaldi, veio um piloto brasileiro que muita gente não lembra dele, mas conhece o nome porque ele dá o nome ao Autódromo de Interlagos. José Carlos Patti correu por 3 equipes na Fórmula 1, correu pela March, pela Brabham e pela Surtees. Para quem viu o vídeo passado nosso falando sobre pilotos da Ferrari, isso mesmo, John Surtees era o dono da equipe Surtees, né, Murilo? Exatamente. E o José Carlos Passe, então, ele é triste um pouco a história dele, porque ele morre meio que no auge ali da carreira. Em 75, ele ganha o GP do Brasil. Ali na época ele tem esse êxito. Então, depois em 77, ele sofre um acidente de avião e acaba falecendo. No auge da carreira, ali, uma promessa ali do esporte, né, do esporte brasileiro, podendo realmente ali ter conquistado mais coisa. Depois dele, Murilo, veio mais um brasileiro correndo pela Surtees, que foi o Luiz Pereira Bueno, pouco representou para a Fórmula 1. Em 1976, chegam 2 brasileiros para a Fórmula 1. O primeiro é o Alex Dias Ribeiro, que corre por 2 equipes, uma em 76 e outra em 77, que é a Hesketh e a March. E depois chega um brasileiro que também não pontua, corre em 76 e 77, correndo pela Copersucar Fittipaldi, e que é um nome extremamente conhecido do automobilismo brasileiro, e não por conta apenas da Fórmula 1, mas é um dos grandes vencedores da Stock Car, que é o Ingo Hoffmann. Apesar do nome alemão, ele é nascido em São Paulo. Ingo Hoffmann, que é um dos principais nomes do automobilismo nacional, Murilo. Eu acho que todo mundo vai lembrar dele na Stock Car, né? Ninguém vai lembrar muito dele na Fórmula 1, ainda mais porque correu, acho que acredito, justamente pela Copersucar Fittipaldi, que, como eu disse anteriormente, não logrou muito êxito na breve história dessa equipe na Fórmula 1. Mas o Ingo Hoffmann correu a Fórmula 1, não pontuou, mas ainda assim um piloto conhecido de todos, mais em categorias de turismo, né, como Stock Car. Mas fica aí o registro. Então, Ingo Hoffmann, mais um brasileiro, né, representando nossas cores na Fórmula 1. E para finalizar este primeiro vídeo falando de brasileiros na Fórmula 1, a gente começou com o vídeo aqui em cima, falando de um brasileiro que pontuou, que foi o Chico Landi, que começou a levar o nome do Brasil para a Fórmula 1, que correu por Maserati e Ferrari. E a gente vai entregar o vídeo também aqui em cima, mais em cima ainda, que é com ele, Nelson Piquet.
estreia na Fórmula 1 em 1978 e Nelson Piquet deixa a Fórmula 1 em 1991 tricampeão mundial, Murilo. É um dos nomes mais conhecidos e mais fortes do automobilismo brasileiro. Aqui eu vou lançar uma pergunta, Léo. Seria a década de 70 uma era de ouro da Fórmula 1 para o Brasil? Esses pilotos que apareceram, Fittipaldi, Piquet, Ingo Hoffmann. Eu acho que seria a década de 80, por quê? Porque o Piquet vai ganhar o primeiro título em 1981. Apesar dele estrear em 1978, a década mais vitoriosa do Brasil na Fórmula 1 são os anos 80, que a gente vai falar no próximo vídeo. Mas o Piquet aparece por aqui porque ele estreia ainda nos anos 70. O Piquet ganha o título de 81, de 83 e de 87. E um ponto mais sensacional da trajetória do Piquet, primeiro que ele era mecânico, isso ele mesmo já disse em diversas entrevistas, e que ele é tão conhecido por arrumar carros, ajeitar carros, o conhecimento dele sobre os veículos eram tão aprofundados que os títulos do Piquet são indiscutíveis com uma equipe pequena da Fórmula 1. O Piquet ganha 3 títulos, se eu não estou enganado, 2 são pela Brabham. O terceiro, se eu não estou enganado, é pela Williams, mas são 2 pela Brabham e 1 pela Williams. E a Brabham que ele ganha é uma equipe considerada pequena da Fórmula 1 na época, e ele conseguiu levar a equipe a 2 títulos. Equipe essa fundada por Jack Brabham, uma equipe que é de um ex-piloto. E aí o Piquet estoura ali na Brabham, ganha 2 títulos e depois ainda consegue ganhar um título na Williams, que ali já era um carro sensacional de uma equipe grande inglesa, né, Murilo? Eu acho até, viu, que até pelo temperamento, né, do Piquet ao longo da carreira, alguns posicionamentos dele, ele não é tão cultuado quanto o Senna, por exemplo. Mas ainda assim, você vê que é um piloto com uma história inacreditável, né? É o guerrilheiro do automobilismo, né? Você vê o jeito que ele construiu a carreira dele, até foi como ele era mecânico, né? Tem até histórias assim que essa parte não é tão bonita, né? Tá certo. Que ele consertava Fuscas, né? Como um mecânico. Vamos dizer assim, ele emprestava os Fuscas dos clientes e ia correr, né? Com esses carros. E depois devolvia inteiro. E tem uma cena icônica do Piquet na Fórmula 1, que ele vai ultrapassar um retardatário, o retardatário bate nele na chicane, e ele acaba desferindo socos e pontapés. Você falando de cenas lamentáveis, eu lembrei disso. Inclusive socos no capacete. Pra mim é uma cena divertidíssima, porque soco no capacete não faz absolutamente nada no adversário, mas ele ficou extremamente irritado, porque ele tava passando um retardatário, ele era líder da prova e o cara acabou tirando ele da corrida. Exatamente, soco no capacete não faz o menor sentido. Mas fica legal. Assim, quando você vê depois, né, que a coisa passa, acho que até ele deve ter dado risada, porque é muito engraçado. Né, ele dando soco no outro e dando soco no capacete do outro. E também acho que, até não sei se você sentiu falta, Léo, nessa nova série do Senna na Netflix, faltou um pouco da rivalidade, né, do Senna com o Piquet, porque tinha. Eles meio que não se bicavam, né? O Piquet era até falar coisas grosseiras pro Senna, né? Então, eles não se bicavam muito, acho que faltou um pouco isso. Entendeu? Tinha muita Xuxa e pouco Piquet. Acho que entendeu? Podia tirar mais a Xuxa, colocar mais Piquet, que ficava mais equilibrada a coisa. E o Piquet é um nome extremamente forte da Fórmula 1. Hoje, ele é vovô do neto do Max Verstappen. Olha como a Fórmula 1 é. O Piquet, tricampeão mundial, acabou sendo avô do filho do atual tetracampeão mundial. Coincidências do mundo da Fórmula 1. E como você falou, eu acho que o Piquet ele é subvalorizado aqui no Brasil. Concordo que o Senna é o nome mais forte do Brasil na Fórmula 1, mas eu acho que o Piquet deveria ser mais valorizado. Foi um grande piloto, com grandes corridas, grandes histórias. E você falou dessa rivalidade dele com o Senna. Para mim, uma das ultrapassagens mais bonitas da Fórmula 1 acontece em Húngaro Ring. O Piquet ultrapassando o Ayrton.
uma ultrapassagem que ele fica com o carro até de lado ali, uma das ultrapassagens mais bonitas da Fórmula 1. E o Piquet teve adversários tão grandiosos quanto o Ayrton. O Piquet correu com Lauda, o Piquet correu com Mansell, o Piquet correu com o próprio Ayrton, o Piquet correu com o Prost, o Piquet correu com o Patrese, o Piquet correu com grandes da história da Fórmula 1 também. E isso tem que ser valorizado. A gente valoriza muito o Ayrton por ter competido com esses grandes, mas o Piquet, por exemplo, competiu com o Lauda no auge do Lauda. Entendeu? E aí, até como você colocou, ele ganhou 2 títulos com uma equipe pequena. Né? Não era uma McLaren, não era uma Ferrari, uma Lotus ali da época. Não, era uma Brabham. Então, assim, vale a gente tomar esse minutinho final do vídeo, deixar ele um pouquinho mais longo, porque na minha visão, o Nelson Piquet, apesar das polêmicas, apesar do extra-pista, vamos dizer assim, eu acho que ele é um cara que vale esse tempinho da nossa atenção. Mas, Murilo, por esse vídeo é isso. Já falei no começo, mas volto a reforçar agora, pra galera deixar o like. Se não deixar o like, o que vai acontecer, Murilo? Se não deixar o like é o seguinte, a correia dentada do seu carro vai arrebentar na frente da casa da sua ex. Deixa o like aí. E além de deixar o like, se inscreve no canal, o canal tá começando agora, a inscrição é super importante pra gente. E já disse, se tiver o botãozinho hypar, a gente fica muito feliz com você clicando nesse botãozinho hypar e compartilha com os seus amigos que gostam de Fórmula 1. Por hoje é isso, valeu e até a próxima!